Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto que é continuação, né? Que é a queda livre e o lançamento vertical. Certo? Bom, o que é queda livre? Queda livre é quando a gente pega um objeto a uma determinada altura do chão e deixa ele cair. Falar deixar ele cair significa o quê? Que a velocidade inicial dele é zero. Eu deixei ele cair, abandonei. Eu não joguei ele, eu deixei cair. Então, se eu abandono ele com uma velocidade inicial igual a zero e ele cai da mão e chega no chão com uma velocidade v, é porque alguma coisa agiu sobre ele, ou seja, tem aceleração. Essa aceleração, no caso da queda livre, a gente chama de aceleração da gravidade. E aí, tudo bem, nós vamos conseguir que tenhamos aqui um deslocamento ΔS, que a gente chama de altura h. Ok? Então, o que acontece? Quando eu deixo o objeto cair, a gravidade age sobre ele e faz ele mudar a velocidade. Se a velocidade muda, então trata-se de movimento retilíneo uniformemente variado, que nós já estudamos bastante sobre ele, certo? Bom, agora, dando uma pausa nisso, depois a gente volta na queda livre, falando do lançamento vertical. Lançamento vertical é quando eu vou pegar um objeto e imprimir uma velocidade inicial diferente de zero, certo? E aí ele vai se movimentar. É claro que neste caso eu estou contra a gravidade, então a minha aceleração agora é ao contrário da gravidade negativa. E ele vai subir até chegar a um ponto que é a altura mais alta que ele consegue chegar, que ele para, certo? Então aqui o deslocamento nosso ΔS também é a altura. E essa altura que eu consigo atingir é a altura máxima. Então vejam de novo. Se eu tenho uma velocidade de zero e de repente a velocidade se torna zero, é porque tem aceleração. Se tem aceleração, o movimento também é retilíneo uniformemente variado. Então, na realidade, a gente não vai falar de nada novo, nós vamos falar de movimentos que já estudamos. Então, a gente vai aproveitar as equações que a gente já estudou anteriormente. Começando pela queda livre, o que acontece aqui? A aceleração é constante, lembram? E neste caso, é a própria gravidade. A gravidade na Terra, a gente utiliza como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem é a aceleração. Outra coisa que a gente trabalha bastante é com a equação horária da velocidade, lembram? V igual a V0 mais t. Então, por que eu falei que é tudo igual, que não vai mudar nada? Vejam bem aqui. A velocidade inicial na queda livre não vale zero? Então, eu venho aqui, ó, isso aqui vale zero. Vai ficar V igual a zero mais. A aceleração aqui não é a gravidade? Vou chamar de G, certo? Então, olha como se configura essa expressão. Hoje eu fiz uma bobeira aqui, eu gravei essa aula de vocês e na hora de mudar a cor da caneta, eu apertei o stop, aí eu fiquei falando, escrevendo meia hora e não gravou nada, estou fazendo tudo de novo, mas tudo bem. Aqui fica vezes GT, certo? Esse é horário, quer dizer, aqui depende do tempo, legal? Aí a gente fala assim, mas peraí, para calcular a velocidade eu aprendi Torricelli semana passada, eu não posso usar também? Claro que podemos. Então seria assim, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, correto? De novo, vamos fazer o seguinte. Quanto vale a velocidade inicial nossa? Zero. Então vai ficar V ao quadrado igual a zero mais 2 vezes a aceleração, que é G, lembram? E o nosso ΔS é H. Portanto, fica, vamos lá de novo, espero não fazer caca. V ao quadrado igual a 2GH. Passo o quadrado para tirar a raiz do outro lado. V de 2GH. Então, eu posso calcular a altura ou pelo tempo ou por Torricelli. Certo? Bom, e ainda por cima nós temos outra expressão que a gente pode usar que a gente estudou. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Que é a equação horária dos espaços, porque essa de cima aqui é da velocidade, não é?
Então, a gente vai ver agora do espaço. Muito bem. Vamos pensar o seguinte. O V0 nosso vale 0. A aceleração é gravidade. E eu posso passar esse 0 para cá que vai virar ΔS. Correto? Quem é ΔS aqui? A própria altura. GT ao quadrado sobre 2. Tcharam! Essa é a equação horária dos espaços. É claro que você pode decorar essas fórmulas novas aqui ou utilizar as que você já sabe, cortando o que dá para cortar. Esse mesmo raciocínio que a gente fez agora com a queda livre, a gente vai fazer com o lançamento vertical. Então, vamos lá. A aceleração aqui também é constante. Só que como ele está contra o movimento, ó, ele está subindo e a gravidade é para baixo. Vai ser menos a gravidade. Quando eu escrevo a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, o que ocorre? Agora a velocidade final é que é 0. A inicial não, senão ele não sai do chão. E a aceleração aqui é menos a gravidade. Portanto, fica 0 igual a V0 menos GT. Vamos isolar, passar para o outro lado, multiplicar por menos 1, vai terminar assim. V0 é igual a GT. Essa é a nossa equação horária da velocidade. O que muda é que numa você vai calcular a velocidade final e a outra você vai calcular a velocidade inicial. Aí você fala, posso usar a Torricelli também? Vamos lá então, Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, correto? Vamos lá, o que dá para cancelar aqui? A velocidade final dele é 0, a inicial não. A aceleração é a negativa. O ΔS é o H, correto? Então, aqui fica 0 igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Isolando aqui, vai ficar V0 ao quadrado é 2GH, tirando raiz quadrada, V0 é igual a raiz de 2GH. Quer dizer, igual ao anterior, né? E, finalmente, a única que fica diferente, né? Esse que a gente vai analisar agora. Esse é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Aí eu venho aqui. Opa! Posso cortar o V0? Não, porque aqui o V0 não é 0. Então, a única coisa que eu posso fazer é passar o S0 para cá. ΔS é igual a V0t mais... aqui eu posso trocar por menos G. T ao quadrado sobre 2. Então, vamos arrumar isso. Aí vai ficar H igual a V0t menos GT ao quadrado sobre 2. A única que fica diferente, ó, é a das posições. Mas também não precisa querer decorar essas fórmulas aqui. Você já sabe as do movimento variado, você pode usar elas e cortar o que dá para cortar. Tá? Então, essa é a fala sobre a queda livre e o lançamento vertical. Faltam ainda dois tipos de lançamento para estudar, o horizontal e o oblíquo. Mas a gente vai ver isso depois. Hoje a gente vai trabalhar esses dois, o queda livre e o vertical. E depois vocês vão fazer exercícios. Aí na semana que vem a gente trabalha com os outros dois lançamentos. Mas antes disso eu vou fazer um exemplo de cada, tá? Então vou começar pela queda livre. Olha o exemplo de queda livre. Exemplo, queda livre. Eu tenho um objeto, certo? E deixo ele cair, tá? Vou chegar aqui no chão. Beleza? Eu sei que ele vai cair de uma altura de 45 metros. Aí eu quero saber aqui qual a velocidade e eu quero saber o tempo que ele demorou para chegar ao chão. O que nós sabemos daqui? Certo? Isso que é dado. Agora, o que nós sabemos daqui? Nós sabemos que a aceleração existe e é a gravidade, e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos que se é queda livre, ele foi abandonado, então a velocidade inicial dele vale 0. Essas são as informações que nós temos. Então, tem várias formas de calcular isso. Primeiro você pode falar assim, eu tenho tempo? Não. Se eu não tenho tempo, eu posso usar Torricelli para achar essa velocidade final. Ou
achar o tempo primeiro e depois achar os demais. Vamos lá. Vou propor as duas coisas. A primeira, eu posso dizer que V é igual a V0 mais AT. Vejam que eu não estou usando a fórmula decorada do queda livre. Eu escrevi a expressão de novo. Tá? O V0 vale 0. Portanto, sobrou V igual a GT. Ah, era aquela que estava lá atrás. É a mesma. Só que, se você voltar ao vídeo, você vai ver que a equação é essa. Só que eu não precisei decorar. Eu estou usando o que eu já sei. Aí o que acontece aqui? Vai ficar V eu não sei quanto vale, a gravidade eu sei que vale 10 e T eu não sei quanto vale. Eu cheguei na equação, mas eu não tenho o valor do tempo, não tem como calcular. Aí eu teria que primeiro calcular o tempo, certo? E depois voltar aqui. Aí eu poderia fazer isso. B, por exemplo, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Passando isso para cá, H é igual a, o V0 vale 0, sobrou aqui GT ao quadrado sobre 2. A altura, 45. A gravidade, 10. Tempo é o que eu quero, sobre 2. Aí vai ficar 45 vezes 2 sobre 10 é igual a T ao quadrado. T ao quadrado é igual a 9, T é igual a raiz de 9, T é igual a 3 segundos. Achei o tempo, que era a pergunta B. Aí eu posso voltar aqui e dizer V é igual a 10 vezes o tempo, que é 3, V é igual a 30 metros por segundo. Certo? Ou você pode ter outro raciocínio. Por exemplo, A. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Porque não tinha o tempo, né? Se não tem o tempo, posso usar Torricelli. Velocidade inicial vale 0. V ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Quer dizer que V é igual a raiz de 2GH. O que eu acabei de explicar, estou fazendo de novo, estão vendo? Para não ter que decorar a fórmula, eu faço isso. V é igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 45. V é igual a raiz de 90/900. V é igual a 30 metros por segundo. Então, veja que dá a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Deu igual. E aí eu posso achar no B qual é o tempo. V é igual a V0 mais AT, isso vale 0. 30 é igual a aceleração, que é 10 vezes T. 30 sobre 10 é igual a T. T é igual a 3 segundos. Aí vocês escolhem qual método vocês preferem, né? Se calcula primeiro um, primeiro outro, aí tanto faz, tá? Bom, esse é de queda livre. Agora eu vou fazer um exemplo de lançamento vertical. Então, agora, nesse exemplo de lançamento vertical. Então, agora pensa assim, eu tenho um objeto e vou lançar ele para cima, com uma velocidade V0. Que não é zero, lembra? Tem que ser diferente de zero, senão ele não sai do chão. E aí ele vai subir até chegar a um determinado lugar. Aí eu pergunto aqui, por exemplo, qual é a altura máxima? Pode ser. Qual é a altura máxima que ele atinge? Ah tá, se a altura é máxima, então minha velocidade aqui final tem que ser zero. Eu estou indo contra a gravidade, então minha aceleração é a gravidade negativa. E no B, eu pergunto aqui, por exemplo, qual vai ser o tempo de subida, certo? Então tá, essa velocidade inicial que a gente aplicou ao corpo, vamos falar que ela vale 20 metros por segundo, certo? Que é o dado. Bom, com essas informações, a gente vai começar a resolução. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, para achar a altura. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Passo isso para cá. Delta S é igual a V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Troquei a aceleração pela gravidade. Isso é a altura. O V0 nosso vale 20. O tempo eu não sei. A gravidade vale 10. O tempo eu não sei. Sobre 2. Então, H é igual a 20T mais 5T ao quadrado. Problema, não tenho H e não tenho tempo, certo? Então, vou deixar a equação aqui e vou tentar achar o tempo, por exemplo. Então, vou para o B primeiro. Aí vai ficar V igual a V0 mais AT.
A velocidade final é 0. A inicial é 20. A aceleração é menos 10, porque a gravidade é negativa, lembra? Ah, aqui esqueci de pôr menos, gente. Ó, ainda bem que eu vi. Aqui é menos. Está subindo. Menos. E T. Aí eu passo para cá, 10t igual a 20, t igual a 20 sobre 10, t igual a 2 segundos. Achamos o tempo. Achou o tempo? Volta aqui. H igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. H igual a 40 menos 4 vezes 5, 20. H igual a 20 metros. Achamos o H. Ou eu poderia ter começado diferente, né? Por exemplo, poderia ter começado assim. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Porque como não deu tempo, eu posso começar por Torricelli. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 20. Aceleração, menos 10, que é a gravidade negativa. A altura que nós queremos. 0 é igual a 400 menos 20H. Passa para cá. 20H igual a 400. Portanto, H é igual a 400 sobre 20. 400 sobre 20. É isso. Portanto, H igual a 20 metros. Olha lá, igualzinho, né? Aí depois eu poderia calcular o tempo pela equação igual eu fiz no B. Tá? Então sempre tem duas opções quando a gente trabalha na queda livre e no lançamento vertical. Certo? Ok? Então eu vou selecionar alguns exercícios, não vou exagerar muito essa semana, vou passar alguns. E aí na semana que vem a gente estuda o lançamento horizontal e o oblíquo. Agora, uma coisa que eu ia pedir é que vocês verifiquem das listas anteriores quais vocês têm dúvida para eu resolver. Aí vocês me pedem, faz o vídeo do exercício tal, tal e tal. Aí eu faço e coloco no site também. Tá bom? Abraço, meninos.